deixa eu aproveitar antes de começar. Roberto Hakim entende o que eu estou falando. Roberto, toda semana encontrar com o doutor Moral. Aí eu vou falar para você, hein? Aí é na roça, né? Você tem um orientador? Eu tenho certeza, o Silvio é uma pessoa que, pelo pouco que eu conheço ele, eu tenho certeza que você está com um excelente orientador, não só na pesquisa, como dá para perceber como um amigo. É mais, pelo que eu observo, tornou-se mais que um orientador, se tornou um amigo. Mas obrigado, isso é verdade. Não, a tal ponto de eu ter liberdade de falar isso para ele, né? Ele tem assim, ele faz umas coisas. Acabou de entrar uma pessoa na sala e me ofereceu um mimo na defesa. E você acredita que Dr. Moral comeu o mimo dos participantes da banca e não nos avisou? Aí a pessoa né, o candidato veio perguntar: professor, o senhor recebeu o mimo? Eu falei: não recebi mimo nenhum. Eu falei: não, mas nós entregamos para o doutor Silvio. Eu falei: você vai me perdoar, não chegou até minhas mãos esse mimo. Em minha defesa, eu tinha que comer para não estragar, só para deixar claro. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Bahia? Tudo bom, Irã? Tudo bem, professor. Vocês estão sossegados? Estou bem, sim. Tranquilo, Raquel, fique à vontade. Boa noite. O pessoal está chegando. Eu até disse para o Silvio, mas para o Chiquinho, eu estava com saudade de estar aqui com vocês, pessoal. Esse ano, agora, eu tenho aula na Uninove justamente nesse horário. Nossa. Hoje foi uma exceção, consegui chegar em casa, falei: vamos participar, estar presente. É importante participar. Quando pode, tem que vir, né? A gente fica muito feliz com a sua presença, né, Humberto? Saudade. Precisamos continuar, reiniciar a organização do nosso seminário desse ano, né? Maravilha. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. E como ano passado eu estive presente em todos os momentos, o pessoal me perguntou já várias vezes como está a produção dos anais. Então, nós estamos já trabalhando com ela. Inclusive, a gente queria ver se essa semana não, né? Semana que vem, ou a outra, nós fazemos uma reunião aí com o pessoal que vai fazer a edição, porque a gente quer ver se consegue terminar aí até o final de junho não, final de maio, começo de junho, para fazer já a publicação. Se vocês fizerem uma reunião fora de quinta-feira, nesses horários de mais dias da semana, eu tenho disponibilidade. Perfeito. As minhas aulas de mais dias terminam mais cedo, só quinta que termina por volta de quase 7 da noite. Joia. Aí, eu mandar o link, eu participarei. Perfeito. Então, já estamos agendados. A gente tinha conversado, desculpe, José Humberto, entrar no meio aí, mas tinha conversado com o Silvio sobre isso, né? E da gente marcar uma reuniãozinha para encaminhar isso. Gente, deixa eu apresentar aqui, professor doutor Fábio Alberti Cassino, companheiro nosso lá do grupo da Ivani Fazenda, em São Paulo. O Fábio, Silvio, nós convidamos ele para ter uma fala sobre a Inter em junho. A Raquel aceitou uma fala sobre a Inter em maio. Legal, ótimo. E você vai nos agraciar hoje com Gusdorf, Tratado da Metafísica. Não, eu não, você, né? Você que é o especialista. Especialista de nada. Chiquinho, comece, fique à vontade. Senão o tempo vai, né? Deixa eu ver, acho que podemos começar? Podemos, né? Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas, né? Bom, novamente a gente está por aqui. A gente vai começar aí pelo menos não sei, um ciclo, uma série, não sei o nome que se dá isso, né? Falar sobre interdisciplinaridade. Quando o Silvio propôs isso tudo, né? E eu tinha sido orientando da professora Ivani,
né? Logo, eu fui me socorrer com quem entende mais do que eu, que é o caso do Fábio e o caso da Raquel, que nos ouve, né? Porque originalmente, né, eu já contei essa história aqui, né? Eu tinha entrado na PUC São Paulo, ia ser orientado pela professora Maria Cândida, né? E depois, com a saída da professora Maria Cândida, a Ivani Fazenda tinha participado do meu processo seletivo e ela acabou sendo a minha orientadora, né? Então, por isso que na sequência aqui, hoje é mais uma aproximação, porque acredito eu que todo mundo da área da educação já leu alguma coisa sobre Inter, já leu muito provavelmente alguma coisa da Ivani, né? Então, assim, a gente tinha que começar de algum lugar, e aí eu sugeri ao Silvio um texto do Gusdorf, né, que foi publicado em Portugal. Eu mandei aí a capa do livro, onde foi publicado, mandei o texto, mandei o prefácio do livro, e aí o Silvio depois achou também um dicionário que foi feito pela organizadora e pelos organizadores do livro. Então, é a partir desse material que a gente quer começar essa conversa, né? Então, sem saber muito qual é o tempo que nós vamos ficar nessa discussão, o ano passado, para quem já estava no grupo, eu tentei fazer o contato com a professora Ivani Fazenda, ela teve um problema de saúde, não foi uma coisa muito simples, eu acabei não conseguindo, né? E na mesma época, convidamos a professora Maria Cândida, e a Maria Cândida conseguiu, né? Quem sabe a gente consiga ainda, né? Não sei, né? Através do Fábio, a Raquel, talvez, quem sabe se a gente consegue ainda fazer esse contrato com a professora Ivani para que ela venha, né? Mesmo que virtualmente, né? Ela possa conversar com a gente, né? O ano passado a gente tentou, em função da questão, podemos ver, né, Raquel? Isso aí. Então, o que eu fiz? Mediante aí a provocação do Silvio, então eu falei, bom, vamos, por onde a gente pode começar? Né? Então, para quem já leu os textos da Ivani Fazenda, ela sempre deixa muito claro dois autores, dois pensadores, né, que ajudaram na construção do GEP, né, que era o grupo dela lá em São Paulo, na PUC São Paulo. Então, da França é o Gusdorf, e aqui no Brasil o professor Hilton Japiaçu, né? O que eu fiz, né? Então, pela ordem, falei, bom, vamos começar com o Gusdorf e depois, né, com o tempo passando, a gente pode também ver os textos do Hilton Japiaçu, pegar algum texto e tal. Agora o Silvio sumiu, não sei se ele está com material. Silvio, você está entre nós? Cadê você? Estou entre você. Estou entre nós. Deixa. O cara está se escondendo. Você quer que eu transmita isso? Será que você pode pôr o material? Posso, claro. Não tem problema. Deixa eu só começar aqui. E a ideia é assim, pessoal, olha, acho que eu posso pôr... Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque se acontecer alguma coisa, a gente tem... Como é que fala? A gente teria como... Eu mandei para você, né? Eu acho que eu posso pôr no grupo também para facilitar, né? Sim, claro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tudo legal quando funciona, né? Espera aí, deixa eu ver se eu estou tentando achar aqui. Pronto, coloquei aí também, coloquei no chat. Bom, pessoal, olha, a ideia também é assim, eu peguei alguns pontos, são pontos do texto,
mas aqui em aberto, né? A ideia é fazer a discussão, né, Chico? A partir do que foi lido, tudo. Isso. Vamos fazendo as intervenções aí, vamos fazer a discussão. Então, por favor, né? A ideia não é eu ficar falando aqui, mas a partir da leitura do texto, né, que foi enviado antes, né, as pessoas participem, questionem, falem. O Fábio está aqui, eu acho que é tranquilo para falar. A Raquel, ela não pode abrir a câmera, mas ela pode se comunicar pelo chat, né? Então, o que eu fiz, né? Após aí escolher esse texto, que é um texto do Gusdorff, né? Então, eu peguei alguns pontos aqui para ver o que a gente pode conversar, né? Então, veja que nesse primeiro slide aqui, essa questão da especialização, né? Só que nós sabemos que no tempo presente, né? Ou na história recente da ciência, como a especialização ela foi se tornando um grande desafio, a ponto, né, de nós chegarmos numa situação de saber cada vez mais e cada vez menos, né? Porque quem é o especialista? O especialista, normalmente, ele é alguém que ele parte de uma área, de um determinado lugar, né? Tem um chão, né? Mas dentro desse lugar ele fica mais confortável em falar de um espaço desse lugar, né? Então eu me lembro quando eu era criança, né? Isso já vai há algum tempo. A gente falava que ia no médico, né? Hoje em dia, a gente fala assim, eu estou indo no cardio, eu estou indo no otorrino, né? Então, aquilo que foi uma situação decorrente do desenvolvimento da ciência, né, que é a questão da especialização, hoje se tornou um desafio. Por quê? Né? Porque a gente está sabendo cada vez mais, só que esse cada vez mais, né, tem um efeito colateral que é a perda da visão de conjunto, né? A perda da visão da totalidade, né? Então, no texto aí do Gusdorff, aí ele começa falando da especialização e logo depois ele já, veja, né, tá entre aspas aí. Ele falou, olha, a interdisciplinaridade corresponde a essa tentativa, a essa busca dessa síntese reguladora da unidade do pensamento. Porque na história do Ocidente, né, o que foi acontecendo? Né? Num primeiro momento, nós tínhamos a mãe filosofia meio como era aquela que ela representava a totalidade do conhecimento. Era como se a gente dissesse assim, tudo estava na filosofia, né? Mas a partir de um dado momento, isso foi se modificando. Então, lá no início, né, antes, inclusive, né, do início da Idade Moderna, com a chamada Revolução Epistemológica, e aí os autores, né, a gente já conhece, né, que foram responsáveis por isso, né, mas, obviamente, né, alguns deles são mais conhecidos, né, como o Copérnico, por exemplo, né, esse giro não é pouca coisa, representou muita coisa. Então, a gente sai, né, de uma unidade do saber, né, e a gente cai, né, na especialização. Silvio, diga. Você está muito quieto. Fábio Cassino está mais sério do que o costume, então pode falar. Não fica falando sozinho, não. Não, o que eu acho interessante, Chico, assim, lendo o texto do professor Gusdorff, é o início de como ele faz essa reflexão, né? Ou seja,
É muito interessante quando ele fala que ele teve tempo livre porque estava preso, né? Então, embora seja muito triste a história, mas é muito interessante, porque nos últimos 150 anos, né, que é isso que você estava colocando, essa superespecialização, ela nos fez perder um pouco o sentido da realidade, né? Ou seja, se tornou, no fundo, uma realidade profundamente fragmentada, né? Ou seja, e eu sinto aí um pouco aí no Gusdorff, ou seja, quando ele começa a fazer essas reflexões, é exatamente isso, né? Ou seja, e é por isso que eu gostei demais desse seu exemplo do médico, né? Ou seja, nós íamos no médico, não, agora você vai no cardiologista, você vai no ortopedista. E se você me permite, você chegou a consultar o Mauro em Campinas, não? Que era um farmacêutico que tinha ali no Cambuí? Não. Não, a minha infância inteira eu nunca fui em médico, eu ia nele. Não. Farmacêutico, que tinha fila para ele atender, era muito engraçado isso, né? Ele não era médico, ele era farmacêutico? Ele era farmacêutico, mas ele tinha sido auxiliar de um médico famoso de Campinas, Cataliba Nogueira. Era um, assim, super renomado, tal. Ele tinha trabalhado com esse médico por muitos anos, e era auxiliar dele. E aí ele saiu, montou uma farmácia, tal, e era engraçado, porque tinha, assim, não é uma ou duas pessoas, eram dezenas de pessoas. Isso porque meu pai trabalhava na Petrobras, então a gente tinha plano de saúde, eu não precisava ir lá. Mas é curioso, porque ele é aquele, seria um médico com um vasto e amplo conhecimento, né? Então, é muito interessante essa tentativa de retomada, né? Não, mas eu gostei demais do seu exemplo, Chico. Gostei, assim, bastante. Não, porque é muito interessante, por um lado, né, quando a gente pega, né, a história da ciência, o desenvolvimento, então parece que elas vão se constituindo, elas são binóculos, né? E o binóculo, ele tem uma característica, né? E todo mundo já usou o binóculo em algum momento, porque assim, quando você usa o binóculo, ele tem uma característica que na vida prática é interessante. Você está num estádio, você quer ver a jogada de mais perto, o jogador de mais perto, né? Ou se você, por algum motivo, quer ver uma imagem de mais de perto e você está longe, então o binóculo ele é uma ferramenta fundamental, né? Agora, ao mesmo tempo, quando você direciona o binóculo, você está o quê? Você está preso naquilo que você, né? Por onde que você está mirando, né? Ou seja, né? Tudo que é fora daquilo ali você não vê. Então, me parece que essa é uma questão das ciências que era tão interessante de início, né? Tão importante foi isso, né? As ciências se desenvolverem, mas se a gente estica hoje, né? E chegando nesse momento, né? Como que a especialização, não é nem especialização hoje, né? A gente está na hiperespecialização, né? Então, a tal ponto, né, que quem é o engenheiro hoje? Não sei se vocês já pararam para pensar quantas modalidades de engenharia, né? Ou no caso da medicina, né? Foi por onde eu comecei aqui, né? Então, isso é uma coisa que tem um olhar interessante e prático para a vida, né? Mas essa questão da totalidade, da perda do sentido da totalidade do conhecimento, isso hoje se tornou um grande desafio. Me parece que esse texto do Gusdorff, e sempre lembrando, né, que nós mandamos alguns arquivos aí, depois nós podemos, obviamente, aprofundar. Quando ele escreve sobre isso, ele está falando sozinho, né? Não sei o que o Fábio ou a Raquel tem a dizer sobre isso, né? Mas é uma fala solitária, né? Ele fala sozinho. Tanto que no final do texto, desse texto que eu enviei, quando ele vai discutir no Fórum Internacional, lá quando ele bate na Unesco,
no final ele continua falando sozinho, né? Ele continua falando sozinho. Diga, Fábio, você está muito quieto. Eu devo continuar quieto. Sou um recém-chegado e não posso me arrogar, ocupar o espaço dos companheiros que já estão há mais tempo. Mas você está me instando a me pronunciar aqui. Em primeiro lugar, agradeço imensamente, Chiquinho, o convite, ao Silvio, que coordena o grupo e que gostosa acolhida depois de um bom tempo afastado dessas discussões. Silvio, eu preciso confessar que eu dei umas cutucadas no Chiquinho com relação a trabalhos antigos nossos e como há pouco, nos últimos meses eu retomei minha tese e venho com essas preocupações, especialmente por conta da inteligência artificial, do que aconteceu nas escolas depois da pandemia, enfim. Então, numas conversas com o Chiquinho, e também retomando questões que já discutia muito com a Raquel, enfim, e ele fez esse convite, eu ousei aceitá-lo e estou ocupando aqui uma cadeira. Então, mas nós agradecemos, professor Fábio, é sempre um prazer aqui, e portas abertas. Revelo o prazer imenso de poder retomar essa discussão, já com tantos colegas aquecidos no dia a dia da sala de aula, como eu sei que vários colegas estão atuando, enfim. E eu só quero antecipar, Silvio, que eu estou escrevendo um pequeno trabalho que já vinha sendo preparado. O Chiquinho emendou e falou: existe esse grupo de estudos, e o Silvio ele toparia muito, etc, etc. Eu falei, então, tá bom. E disso resultou no convite para o dia 28 de junho, se eu não estou enganado, Chiquinho, eu vou apresentar de maneira mais organizada, porque agora você está com um espetinho me cutucando para eu falar, Chiquinho. E discordando um pouquinho dessa expressão que está aqui colocada, se a especialização é condição inelutável do saber, o compromisso da Inter situa-se contra a corrente do movimento natural do conhecimento. Eu tenho uma desconfiança em relação ao movimento natural do conhecimento. Eu acho que é uma questão a ser discutida, se existe uma naturalidade do conhecimento e se ele seria abrangente ou específico. Esses são temas que eu acho que devem ser muito refletidos à luz das questões da epistemologia, e eu acho que sim, existe hoje um tema bastante importante, especialmente para a gente poder pensar a escola atual, que é como as produções atuais, especialmente com as novas tecnologias, elas estão a nos condicionar percepções de como se dá o conhecimento. Eu acho que, Chiquinho, talvez a gente possa problematizar a natureza do conhecimento versus aquilo que é acessível hoje, como o conhecimento digamos, aspas, vendido, comunicado. E talvez isso jogue um pouco de fumaça na discussão, no âmbito mais do senso comum. Daí eu acredito que seja uma responsabilidade nossa mergulhar nesse tema do ponto de vista epistemológico. E aí gostaria de sugerir, e é isso que eu estou elaborando, Silvio, Chiquinho, Raquel, colegas, que é a ideia de que existe um movimento na construção do conhecimento, uma espécie de senoidal, e que transita desde sempre, desde os primórdios, entre as grandes questões generalistas e as respostas especializadas. Eu acho que esse movimento que instaura isso que nós entendemos, a construção do conhecimento, eu acho que nos coloca numa posição um pouco mais, de um ponto de vista um pouco mais assentado, um pouco mais privilegiado para entender a dimensão da interdisciplinaridade. E isso vai ao encontro do que o prisioneiro Gusdorff fala depois para o pesquisador Gusdorff.
E aí ele fala dessa coisa de sentar na sua cela, né, isolado, e pensar o mundo, e depois ele se coloca em relação a nós todos, né, na produção de texto, colocando à disposição essa questão, abrindo a questão. Eu acho que esse movimento, o isolado e o coletivo, é o movimento da constituição do conhecimento. E isso tem certa semelhança, inclusive, com as conclusões de Thomas Kuhn na estrutura das revoluções científicas, porque o que diz Kuhn, as ciências elaboram seus discursos científicos, seus paradigmas, que atingem um determinado ponto, um estágio de saturação ou de inviabilidade ou de incapacidade para seguir dando respostas a uma crise e a formulação de novas questões, formulação de novos paradigmas. Esse movimento de abre e fecha é um movimento do micro e do macro, do coletivo e do individual. É uma senoidal. E eu acho que é essa senoidal que nos ampara. Em determinado momento somos em determinado momento somos especialistas. É isso que talvez então, sustente essa minha desconfiança em relação a Inter ser apenas contracorrente. Às vezes ela atua de maneira contracorrente, mas às vezes ela é a corrente no sentido de formular as melhores hipóteses para o desenvolvimento de especialistas. Eu penso, para encerrar, que não existe especialista sem interdisciplinaridade, e vice-versa. Alguém levantou a mão? Eberson? Isso, senhores. Boa tarde a todos. Entrei um pouquinho atrasado, mas esse tema já me chama a atenção. Fazendo mestrado aqui, uma das coisas que me chama bastante atenção é essa ideia que vocês postaram aqui. E é quando se fala em interdisciplinaridade, como se pudesse haver uma junção entre um conhecimento não especializado e um que já é especializado. Mas, assim, que se possa fazer isso sem problemas. A minha inquietação é sempre com a metodologia disso. Porque o pensamento acadêmico institucionalizado, ele tem uma metodologia, e ela é rigorosa. Já quando a gente vem para um senso comum, para um saber que não é colocado, não é escrito, um saber oral, por exemplo, é outra percepção, é outra mundividência, é outra forma de ensinar. Não se segue um passo a passo, como a gente faz uma aula. Vou falar isso, a emenda é essa, aqui você tem um objetivo, primário, secundário, para... É uma outra dinâmica, inclusive tem até uma dinâmica da intuição que se faz nesse momento da criação do saber. E aí eu pergunto aos senhores, é possível se gerar uma interdisciplinaridade também nesse terreno metodológico, visto que metodologias diferentes geram, obviamente, conhecimento diferente, e eu tenho uma ligeira impressão que, em algum ponto, eles não se tocam. Porque vai existir, como falou o professor Fábio, uma retradução, um novo discurso, e talvez até uma metanarrativa em cima da narrativa que já existe. Isso é que me incomoda. Será que existe essa possibilidade? Esse trânsito, ele é viável? Ou a gente vai acabar fazendo uma retradução do conhecimento comum, popular, tentando dizer que nós valorizamos, que foi o professor Fábio falou que eu acho bem interessante. Imagine alguém que aprende num coletivo, diversas intuições acontecendo, e um contador de história, por exemplo, ou uma rezadeira, é uma senhora que é analfabeta, mas é muito sábia, porque sabe ver a vida, e a gente está falando de outra pessoa que é o nosso caminho, de ficar dentro de casa, de comprar livros, que são caros, de levar horas tentando ler e entender aquele troço. Então, eu lhe pergunto, é possível essa interdisciplinaridade, visto que as metodologias são diferentes, quando não equidistantes? É só uma inquietação, senhor. Está em aberto, pessoal, a questão colocada. Silvio, quer começar? Roberto, quietinho, como sempre, que queria ouvir o Roberto. Você me permite, Chico? Roberto, então pode falar. Eu teria alguns comentários a fazer, mas não nessa profundidade, né? Eu tentei ver o perfil pelo próprio Gusdorff. Aliás, o que estaria passando com ele? Que cada vez que alguém entra
uma necessidade de ter um conhecimento específico de alguma coisa, que faz parte da nossa natureza, né, enquanto homens, vamos dizer assim, é de querer entender o que acontece no seu entorno. E, às vezes, nós vamos ter que pontuar, ficar direcionados a um tipo de conhecimento, né? Isso leva a um tipo de especialização, mas nada impede que a pessoa depois retorne ao todo novamente, né? Não é que você vai ficar amarrado eternamente naquela especialização. Isso aí é fruto de outras condições econômicas, financeiras, ou porque vamos pensar de uma outra forma. Eu vou tentar me expressar de uma outra forma. Tudo aquilo que a gente acaba investigando parece que a gente não chega num fim e não vai chegar. Então, parece que tudo vai em direção a um infinito contínuo. Então, quando a gente fala de especialização, estar fechado para o todo, é muito difícil você estar fechado para o todo, você vive no mundo. Mas a necessidade de especialização é à medida que você vai investigando alguma coisa, você vai se aprofundando cada vez mais. Então, o que eu vejo é isso. Por enquanto, eu estou pensando nisso, embora eu estou vendo outros pontos de vista, mas é isso. A Raquel, antes de passar para você, Silvia, a Raquel escreveu o seguinte: talvez isso me remete a dizer que os diferentes saberes nos apontam diferentes perspectivas que, ao se acho que é conectarem, né? Leva cada um a buscar suas novas respostas. É isso, né? E se você me permite, eu esqueci o nome do colega anterior. Roberto? O Roberto, e anteriormente falou um outro colega que eu gostei muito da observação dele, porque... Eberson. Isso é a grande questão, é a grande pergunta, se existiria uma metodologia, uma única metodologia ou um conjunto de métodos e didáticas. Não, acho que não. Acho que a questão que Roberto aponta também é de ordem mais, digamos, conceitual ou filosófica. E, nesse sentido, a situação contemporânea ela é particularmente exigente da nossa parte. Por quê? Porque com a chegada da inteligência artificial, o acesso à informação, o que ele comentou de passar horas e horas e horas nos livros, a impressão que esse movimento contemporâneo nos dá é que nós vamos precisar de menos tempo para essas respostas especializadas. E aí a questão que nos é colocada a nós, educadores, e as escolas, em quaisquer nível, né, quaisquer níveis, na universidade ou no ensino médio, enfim, na escola fundamental, é o que fazer na escola, dado que a informação individualizada é absoluta, é totalmente disponível. Então, a cela do Gusdorff é a tela contemporânea. E o que nós devemos realizar, o que nós podemos realizar para que a humanidade que investiga e questiona e que é interdisciplinar vá avante na produção dos conhecimentos. É nesse ponto que eu acho que é uma demanda, não por um saber interdisciplinar que toca tudo, mas as investigações coletivas que partem das celas individuais e retornam para as celas individuais nas novas produções. Eu acho que é esse movimento que está sendo instado, esse movimento de investigação educacional, filosófica, pedagógica da nossa parte, para retornar para a realidade escolar, acadêmica. Silvio? Silvio, José Humberto também levantou a mão. Pode passar para o José Humberto, depois eu faço um comentário. Tá bom, obrigado, Silvio. É o seguinte, eu vejo a interdisciplinaridade na perspectiva do fato. É o seguinte, hoje, a especialização nada mais é do que uma sociedade que fragmentou os saberes. Então, com os saberes fragmentados, justamente esse movimento interdisciplinar, ele permite com que haja esse diálogo, haja essa comunicação entre a especialização e o todo.
Eu vejo muito nessa questão interdisciplinar a questão de Edgar Morin, o sistema hologramático dele, onde ele diz que a parte está no todo, o todo está na parte. Não podemos ser apenas especialistas sem esse diálogo. E, ao mesmo tempo, não tem como você estar vendo esse todo se nós não tivermos um olhar dentro dessa parte, dessa especialização. Então, eu vejo que esse movimento interdisciplinar ele passa extremamente importante, não só para traçar esse diálogo, para traçar essa comunicação, para também traçar um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova visão de tudo, incluindo da educação, que nós vamos reportar a perspectiva transdisciplinar. Assim eu vejo. Evidentemente, eu vejo o seguinte, que não podemos muito estar exigindo uma perspectiva transdisciplinar, tendo em vista que, no contexto educacional, ainda impera uma realidade muito disciplinar, ou seja, a especialização é uma realidade no contexto, principalmente da educação como toda, seja acadêmica, seja de educação básica. Então, precisa parar com esse paradigma da especialização, da fragmentação dos saberes, que é fruto de uma sociedade capitalista, para traçar esse diálogo interdisciplinar, para podermos visualizar uma perspectiva transdisciplinar. Assim vejo eu. Silvio? Assim, se vocês me permitem aí, eu penso que essa questão da interdisciplinariedade, e aí até tentando aí dialogar um pouco com as questões que o Eberson colocou, do método, tudo, eu considero que se caminhou bastante nessa questão. Tá? Ou seja, enquanto, por exemplo, as discussões que nós estamos fazendo até agora, das epistemologias do Sul, essas questões epistemológicas, essas fundamentações, etc., etc., eu ainda não vejo isso entrando dentro das universidades, dentro das escolas, ou seja, ainda há uma certa, eu não diria só resistência, mas problema. Eu não vejo que isso não aconteceu com a interdisciplinaridade. Tá? Ou seja, ela de fato passou, ela conseguiu entrar. O problema que eu vejo é exatamente isso que o Eberson estava colocando, ou seja, você não tem uma clareza, pelo menos assim, de modo geral, quando a gente, até eu conversei um pouco com o Roberto sobre isso, muito rapidamente, né, foi uma troca de duas mensagens, né, quando você entra dentro não fica muito claro como fazer para operacionalizar isso, mas eu sinto que ela venceu essa barreira de entrar dentro da universidade, de entrar dentro dos espaços de discussão. Então, era isso um pouco que eu queria falar, Chiquinho. Tá? Então, é isso. Fábio, vou provocando aqui. Tá sem áudio, Fábio. Perdão, desculpa. Eu resgato, Silvia, a obra da Ivani e acho que a Raquel e o Chiquinho podem ajudar bastante nessa recordação, em que ela pontuava, aliás, a formação dela vem da antropologia, e ela apontava muito para uma espécie de conjuntos de dispositivos subjetivos para a ação interdisciplinar, e não uma didática. É interessante essa questão, porque eu sempre me peguei nessa busca de tentar encontrar nas escolas e nas universidades as práticas interdisciplinares que poderiam sustentar materiais didáticos e produção, digamos, de resultados, né? Mensurar que essas práticas pudessem, então, promover novos currículos, né? Nova distribuição de carga horária, e que o que nós encontramos ao longo, pelo menos eu tenho 30 anos nessa trajetória de discutir a interdisciplinaridade, primeiro na educação ambiental, depois como filosofia da educação brasileira, nós não encontramos essas práticas assim argamassadas e transformadas em material didático, ou muito superficialmente.
E há uma insistência enorme, enorme dos educadores, e acho que aí nós temos uma condição de conservadorismo da atividade educacional, no sentido de preservar as disciplinas. Agora, mais recentemente, eu comecei a me dar conta que isso não é um problema. O fato é que a Ivani está certa. São atitudes nossas que são interdisciplinares, de maneira que a gente faz com que as nossas disciplinas unas, filosofia ou matemática ou geografia, sempre se coloquem disponíveis para trabalhar nas expansões, nas rupturas das suas lógicas internas, dos seus paradigmas. Eu acho que é isso que está na raiz dos nossos problemas. E quais são as condições, digamos, subjetivas a formar o educador? A espera, a parceria, o acolhimento, são expressões humanas fundamentais daqueles que se sentem bem com grupos diversos, que aceitam a diversidade. E é interessante, porque nenhuma disciplina existe apesar do ser indivíduo, do indivíduo. Quer dizer, não existe a geografia, existe o professor de geografia que fala de geografia. A geografia em si é uma abstração, né? Impossível. Se não existe o Milton Santos, não existe a geografia negra, afirmada, brasileira de Milton Santos. Então, agora, Milton Santos aberto, disponível, faz da sua geografia um mar de conexões políticas, sociais, humanas, né? É disso que a Ivani fala. Eu acho que, então, a questão da interdisciplinaridade radica mesmo num comportamento interdisciplinar. E eu acho que aí, muito ao encontro do que o colega anterior também falou sobre o Morin. O Morin também aponta para essa questão das posturas daqueles que se abrem e querem conexões. Eu acho que talvez isso seja um campo de investigação bastante importante nos dias atuais. Silvio? Não, eu concordo, professor Fábio, assim, e é um campo muito interessante, né? Ou seja, porque esse debate da interdisciplinaridade, ele continua central dentro dessa questão. Porque quando a gente vai, por exemplo, essas coisas da epistemologias do Sul e outras, né? Ou seja, não estamos falando da epistemologia do Sul porque nós viemos trabalhando isso um certo tempo aqui. Você percebe que ela pode ser percebida, inclusive, como um desdobramento dessas questões da disciplinaridade. Então, eu acho muito instigante, né, e eu fico muito contente de nós começarmos a fazer essa discussão aqui, por conta disso, ou seja, eu não vejo essas novas propostas sendo separadas, digamos assim, da proposta da interdisciplinaridade. Pelo contrário, elas estão conversando, né? Então, eu acho fantástico. Chiquinho, fica à vontade, né? Eu gostei dessa... Pensando junto aqui, né? Conversando. Gostei aqui dessa colocação aqui do José Humberto, né? A questão de como na Inter, né, a gente percebe o diálogo, né? Como é que a gente vive o diálogo. E o Fábio falou uma coisa que eram meus estranhamentos iniciais, sendo bem sincero aqui, né? Porque as categorias que o Fábio falou agora há pouco, né? Escuta, espera, né? Do ponto de vista, né, de uma reflexão científica, elas não são assim tão usuais. Então, meus primeiros problemas, isso eu me lembro que talvez o Fábio tenha sido a primeira pessoa que escutava esses meus incômodos, não é? Eu me lembro que, de início, assim, eu tinha muita dificuldade, né, com essa forma, né, de pensar, com essa forma de escrever, com
com essa forma de olhar o conhecimento, né? Não, com certeza não tinha sido a forma que eu tinha que eu tinha tido contato, né? Assim, a maneira como eu olhava o conhecimento, né? E principalmente a partir de um curso de filosofia, me causava muito estranhamento. Eu me lembro que talvez o Fábio tenha sido aí o parceiro naquela época, onde mais eu sei lá, na tentativa de olhar de uma outra forma, né? Então, eu me lembro que nós tivemos muitas conversas, não é? Sobre isso, porque, com certeza, ela foge do olhar comum ou da maneira de se olhar o que é a antropologia, foge do lugar comum de se definir o conhecimento, né? De como que o conhecimento, né? Como que ele ocorre, vamos dizer assim, não só na academia, mas num espaço específico que é a sala de aula, né? Porque a gente está falando aqui do conhecimento, né, dos fundamentos, né, os fundamentos filosóficos, tudo, mas isso é uma coisa. Uma outra coisa é você, segunda-feira, lá no sexto ano, ou no nono ano, dentro da sala de aula. E o Fábio agora trouxe uma coisa que, e o Silvio também acabou de comentar, né? Com essas novas possibilidades tecnológicas, os desafios eles foram ampliados, né? Então, eu acho que a interdisciplinaridade, sobretudo, ela nos inquieta, primeiro, pela forma como ela olha o ser humano, né? O que é o ser humano? Segundo, né, de uma coisa que nós damos importância, que é o conhecimento, né? Por algum motivo, nós damos valor para o conhecimento, né? E me parece, né, que aquilo que a Evani fala, né, sobre a atitude interdisciplinar tem muito a ver com essa necessidade que nós temos, né, primeiro de saber quem é a gente, o que a gente está fazendo no mundo, né? Porque se você não tem muita clareza disso, né, como é que você vai interagir, né? Como é que você vai para um espaço tão importante que é o espaço de formação formal, querer dizer alguma coisa ou em nome de algum lugar, de algum tipo de conhecimento, né? Então, eu acho que o Fábio tocou numa questão interessante, né, que é a questão da atitude interdisciplinar e aquilo que na obra da Evani, como que ela apresenta, né, que não é uma forma tão usual, né? Não sei se o Fábio concorda com essa minha interpretação, porque foram exatamente essas crises que eu tive, né, quando eu comecei, né, sendo orientando dela, eu comecei a participar do GEP, né, do grupo, e eu me lembro assim que eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade primeiro de entender e de aceitar essas categorias. Não sei se o Fábio se lembra, né, dessas conversas. A Raquel levantou a mão. Diga, Raquel. Boa noite, gente. 6h20 já posso abrir o microfone, pelo menos. Vou ficar um pouquinho aqui no local de trabalho para poder participar. Não, eu só queria pontuar uma coisa, usando o exemplo do Fábio de geografia e professor de geografia. Nesse exemplo super didático, dá para a gente perceber essa questão do ser interdisciplinar, né? Então, assim, você não tem a geografia, mas você tem a geografia com o professor de geografia. E, dependendo do professor de geografia, o ser, ele dá o tom, e ele dá a interpretação, e ele dá a nitidez da coisa,
Então, isso eu acho que corrobora com essa questão de interdisciplinaridade ser atitude. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte: nós estamos falando em relação à inteligência artificial e pós-pandemia, etc., mas a gente teve uma ruptura uma mudança de paradigma, um conflito, uma marca na nossa história em relação à comunicação, ao acesso à informação, muito forte, que talvez a gente vai passar agora por uma outra bem forte também, que foi o advento da internet. Então, as pesquisas, elas eram locais, elas eram você não tinha acesso fácil a uma produção científica da Islândia, da Índia, do Japão, né? Para você conseguir um livro, você demorava meses. Então, você tinha um tipo de pesquisa, que era ela muito associada ao local e a possibilidade de diálogo com os outros saberes dentro da mesma área. Com o advento da internet, você teve essa possibilidade de acesso à informação, ao conhecimento, e com ela veio não só o conhecimento científico, a possibilidade de troca de saberes, mas veio aquela enxurrada de possibilidade de acesso à informação que a pessoa precisou exercer a criticidade com muito mais, vamos dizer assim, violência, para poder tirar de todo aquele excesso de acesso à informação o que é o joio e o que é o trigo, né? Então, assim, se você esse advento da internet, ele é uma marca, eu diria, das 3 ondas, né? Que é a quarta onda, o advento da internet, que é uma marca muito forte na questão do conhecimento, do acesso à informação e da bagunça que virou do que é informação, o que é conhecimento, o que é saber, etc. e tal. E talvez nós iremos viver agora estamos vivendo, né, ou vamos viver uma nova marca muito grande em relação a esse paradigma em relação ao conhecimento e como que ele se produz e como é que a gente digere essas coisas. Nossa, eu nunca falo, mas quando eu tenho possibilidade, eu arranco a coisa, hein? E vai continuar falando, né, Raquel? Você é a convidada para falar em maio, né? Só para te lembrar. Silvio, que está na fila para falar. Olha, você não falar, Silvio, é um... Não vou falar, imagina. Chico, você quer passar o próximo slide ou você continua nesse? Eu estava esperando aqui, porque, na verdade, aqui foram pontos que eu peguei, né, do texto para serem provocativos aqui da discussão. Então, participe para o próximo. Para provocar mais um pouco aí, ou se alguém quiser fazer outro comentário, outra questão aí, uma discussão, você não vai falando, Chico. Não, outra questão no texto, né, nos remete à questão da filosofia, né, e, sobretudo, a essa ideia tão importante, né, porque nós avançamos, caminhamos muito, algumas críticas, né, sobretudo no mundo, né, pós-moderno, né, se chega até a questionar a própria razão, ou a forma como a razão se coloca no tempo presente, mas provocando a todos, né, a mim mesmo e a todos, parece que a gente continua nessa linha, né? Se a gente olhar para os espaços de pesquisa, a gente ainda está preso, a gente ainda segue os primórdios, né, daquilo que foi estabelecido lá na discussão entre os racionalistas, os empiristas, né, não é verdade?
por mais que a gente critique, por mais que a gente tenha avançado, o conceito de ciência que a gente tem, ele é moderno. Não é verdade, seu Silvio? Completamente. Era isso que a gente estava explicando ontem na aula, né? Ou seja, no fundo, esse conceito de ciência é ainda um conceito aí vindo aí da Galileu, Bacon, Newton. Nós não rompemos, na verdade, com essa estrutura. Ou seja, você teve muito avanço, obviamente, mas um rompimento com essa estrutura nós não tivemos. Fábio, você vai ter que só um pouquinho. Você vai ter que sair. O cara está fugindo. Mas deixa estar que, bom, em maio teremos a convidada a Raquel, em junho, né? Você se comprometeu a escrever um texto, então por isso você está liberado. Infelizmente, eu tenho aula e tenho compromisso. Mas... Seu Fábio, foi um prazer recebê-lo. Aguardamos em junho, foi um prazer nosso. Nós é que agradecemos. Um abraço a todos, obrigado. Um abraço. José Humberto, por favor. Ô, Chiquinho, vou ser rápido, mas isso quando o Descartes, ele conduz muita questão de que hoje a fragmentação dos saberes é tão imperativa entre nós, ou seja, a concepção disciplinar é tão forte, latente em nós, que ela se traduz numa sociedade de consumo. Hoje, eu trazendo Descartes para nós, seria hoje, penso, logo consumo, consumo, logo existo. É justamente uma tradução de um pensamento completamente oposto ao pensamento interdisciplinar. E, consecutivamente, uma oposição ainda a mais do que nós possamos um dia vislumbrar uma sociedade transdisciplinar. Assim vejo eu. E realmente, como o Silvio disse, ainda impera muito o eurocentrismo. Esse pensamento eurocêntrico está latente em nós, está latente na academia, está latente nas práticas docentes, sejam práticas pedagógicas, sejam elas práticas educativas. Deixa eu provocar aqui. O Marcelo está com uma carinha de que quer falar. Tem que provocar. Roberto, vou provocando aqui, para não virar monólogo, né? Diga, Roberto, estou achando que você quer falar. Hoje, finalmente, você falou, poxa vida, você nunca fala. Só abrir o áudio aí, Roberto. Não. Pronto. Isso, agora sim, agora abriu. A discussão sobre essa questão de como nós lidamos aí com a questão com a modernidade e outras coisas mais, parece que a gente não consegue esgotar nenhum tipo de assunto ou nenhum tipo de situação que nós já passamos. Sempre tem algum ponto que fica em aberto, sempre tem alguma coisa. E para a gente poder romper com alguma coisa, precisa ter uma justificativa muito plausível para isso, né? Ou seja, eu tenho certeza de que a mudança é necessária, né? E parece que a gente fica ainda pisando em ovos, né? Em relação a essas situações, né? Em relação até à própria educação, né? Quando a gente fica tratando de diversos, vou falar assim, desses posicionamentos, voltando a falar do nosso amigo Gusdorf, aquilo lá ficou um pouco na minha cabeça, ficou ainda o início das falas na minha cabeça, a impressão que eu tenho parece mais um conflito do sujeito em si, com a situação que ele está de frente, né, com aquilo que ele talvez tenha que se voltar e se direcionar,
com receio de se fechar para o restante do mundo, uma coisa que a gente não tem condições de fazer. E quanto a essa questão do seu mundo ser um mundo de consumo, né, parece que foi a tendência do próprio humano, né? E eu só gostaria de fazer um questionamento, perguntar, talvez é uma ignorância minha quanto a isso, né? Assim, que o posicionamento nosso é muito mais direcionado ao pensamento europeu, né? Mas é o que nós temos, assim, e essas raízes é que nós temos que, aos poucos, perceber se tem necessidade ou não de se mudar a respeito dessas nossas posturas referente a esse tipo de pensamento. Mas são coisas que eu tenho que, como eu disse para vocês, né, eu estou tendo que estudar a respeito, poder entender um pouco melhor. Mas em termos de postura mesmo da gente, como comum, tentativas de mudança que a gente tenta ver em diversas situações, que assim, conceitos da interdisciplinaridade e outras coisas mais, que eu sofri bastante com isso, estava conversando com o Silvio, que parecia sempre um parto forçado, pelo menos dentro da universidade, enquanto eu estava lecionando, cada vez que falava essa palavra, parecia um palavrão, e eu queria me esconder disso. Parecia um parto, um forceps. Você tentar fazer com que, até naquele período, a gente está, embora a situação seja um pouco diferente, fazer com que todos se conversem e cada um na sua especificidade, né? Mas eu não vou me alongar muito, não, porque são coisas que eu prefiro mais escutar vocês falando, que eu vou somando aqui por enquanto, para poder ficar mais, como fala, ter mais consistência naquilo que eu gostaria de, talvez até escrever sobre esse tema. Não sei se o Marcos pode falar. O Marcos fez uma consideração aqui. Você não gostaria de falar, Marcos? Não sei se ele está com... Estou por aqui. Então, por favor. Então. Apareça ou fale. Que isso? Nem... Ô, Chico, assim você me quebra, Chico. Para quebrar. Bom, então, primeiramente, boa noite para todos, né? Eu escrevi que existe o Chiquinho mencionou a questão do retorno, né, ao embate entre racionalismo, empirismo, idealismo, criticismo, toda essa miscelânea que nós já conhecemos, né? Mas o que me passa dentro dessa discussão, e principalmente nesse ponto tocado pelo Chico, é justamente o fato de que, em algum momento, essa subjetividade, que também já foi mencionada por outro comentador, ela está associada ao racionalismo, e a uma espécie específica de racionalismo, que depois, é claro, se chamou de iluminismo e tudo mais, mas que predominou, como também bem disse o Silvio, né? Predominou até os nossos dias. Na verdade, é disso que a gente ainda trata. Uma única espécie, um único modelo de racionalidade. Essa compreensão do que é o racional, do elemento racional e da forma como ele se manifesta, parece que ela é unívoca quando a gente associa ela à questão científica. E aí talvez seja essa chave de leitura para compreendermos também essa nova demanda de epistemologias do Sul, da consideração de outros modelos de conhecimento derivados da cultura popular ou de experiências que não foram consideradas canônicas ao longo da história. Então, de repente, a gente está no meio dessa transição, talvez, dessa transformação epistêmica, de reconsideração, de revisão, e, ao mesmo tempo, voltamos para aquela pergunta inicial do debate. Como que a gente vai fazer para alocar tudo isso, uma vez que a nossa estrutura toda já é sobre esse modelo de racionalidade única e exclusiva, né? Essa racionalidade engessada. Então, como que a gente vai fazer para considerar essas outras racionalidades, tão ciência quanto a ciência que decorre dessa racionalidade única? É mais ou menos isso. Você está querendo também, desculpa, Marcos, aí uma pergunta para você. Aí, agora apareceu.
Porque a gente, o código ergo sum, né? Mas e o sinto, logo existo, como é que fica? Como assim? Você quer que eu dê a resposta, né? Mas tudo bem. Não é Vamos, resposta, não. vamos fazer a reflexão. É, Então, na verdade, assim, eu acho que nesse sentido, como você está colocando agora, acho que a gente foge um pouquinho dessa questão da expressão da racionalidade. Então, até aqui, eu acho que bem demarcado que existem racionalidades e parece que historicamente a gente canonizou um modelo e ficou esse modelo como sendo científico. Até aí, tudo bem. Aí você está levantando uma outra lebre, né, Francisco, que é a questão de que talvez remonta até um pouco mais anteriormente, talvez a antiguidade, com Platão e Aristóteles, por exemplo, né, se o caminho para conhecimento ele parte dos sentidos ou se não parte dos sentidos. Ou eu não sei se é isso que você está querendo dizer ou você está falando do que especificamente sobre essa questão. Eu não entendi direito se não for isso, tá? Mas a questão, assim, para mim fica também uma manifestação minha, talvez seja algemada tanto quanto essa racionalidade, porque esse é o nosso terreno, mas eu entendo que essa questão do sentir, ela acaba sendo, pelo menos para a nossa concepção de ciência moderna, parece que ela é só um anexo, né? Pelo menos hoje. Ela ainda está no estágio de anexo. Não como uma verdade, algo contundente, um fato, e que deve ser considerado como um saber. Também aí tem um outro problema, né? A questão do saber e do conhecimento, que é um engodo também dentro da questão epistemológica, porque, afinal de contas, a ideia do saber vai gerar o sábio. E o sábio, ao longo da história, ele tem uma outra trajetória. É aquela pessoa da experiência, do dia a dia, como foi mencionado também anteriormente, aquela pessoa que tem um modo de vida que compreende de maneira diversa e pode dar lições, né? Então temos aí uma tradição longa, não só ocidental, mas principalmente oriental. Então, de repente, a gente tem aí outras manifestações de sabedoria. E aí a gente toca diretamente na questão da filosofia. Então, daí talvez a gente pudesse falar sobre essa questão do sentir, como uma forma de saber, de conhecer, né? Bom, eu não acho que é essa forma que está sendo abordada nos modelos de novas manifestações epistêmicas. A impressão que eu tenho é que ainda é secundário, mas já se avançou, ainda está num estágio anterior de consideração, tá, gente? No fato do modo como a gente estruturou essa concepção de ciência como racionalidade. Então, eu imagino que ainda estamos num processo e que esse processo ainda requer a maturidade disso. Enfim, mas também, por outro lado, se a gente mais uma vez força nessa questão da racionalidade, a gente tem um outro problema, porque daí se substituiu ao longo da história, e esse é um processo que talvez fuja do nosso domínio. Eu não sei se a gente consegue apressar ou retornar a isso, que é a substituição do sábio pelo cientista, aquele que tem ciência de alguma coisa, que não é a mesma coisa, né? O sábio e o que tem ciência. Então, essa figura do cientista como aquele que detém o saber, parece que substituiu a do sábio. Então, eu não sei te dizer se a gente vai ter uma resposta, mas é assim mais ou menos que eu entendo que a questão do sentir se relaciona com o saber, com o conhecimento. Raquel levantou a mão. Oi, Chiquinho e demais. Me veio uma coisa aqui com a fala do colega do Marcos, e também, acho que do Silvio, que falou que o conceito de ciência é ainda moderno, né? E aí, com a fala agora do Marcos, me veio o seguinte, que para que a gente ainda se mantenha numa visão moderna, dentro de um mundo complexo, nós temos que nos voltar para a especialização, porque
não sei se eu consegui me fazer entender com essa frase tão curta, porque é o seguinte, dentro da complexidade do mundo, se eu me mantenho numa visão moderna, eu só consigo estabelecer uma verdade quando ela é específica. Entendeu? Para que a gente possa, num mundo complexo, nos voltarmos para o todo, nós precisamos ampliar nossa visão e sair da visão moderna. Senão a gente não consegue. E aí vem toda essa questão do ser, da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, dessa questão do saber que não é um saber total, né? Que, assim, você chega a um saber, mas você tem certeza absoluta que não é um saber total, que não é uma razão 2 mais 2 igual a 4 comprovada. Você pode chegar a pequenas verdades, mas sabendo que, se você quer chegar na visão, na razão disso, você tem que se especificar, senão você não consegue ampliar. José Humberto. Sabe que eu tenho a capacidade de transformar em palavras simples alguma coisa complexa, né? Você sabe disso, Chiquinho. E eu sou a única mulher aqui, tá uma coisa do... Posso fazer um Acho que comentário? tem mais uma mulher, eu acho que eu vi aqui, deve estar na sala, a Denise. Deve ter Estou aqui. Boa noite. Ela está quietinha. Ô, Denise, que bom! Eu não tinha visto que você estava aí. Boa noite a todos. Estou ouvindo, por enquanto. José Humberto. Chiquinho, essa questão do sentir, eu vejo muito esse paralelo entre eu e nós. Nós temos que ter os nossos paradigmas, ou seja, o eu. Se nós não tivéssemos esse paradigma, nós perdemos a identidade, nós nos tornaríamos presas fáceis da ideologia, vivemos um mundo ideológico. Justamente por isso que as classes menos privilegiadas, intelectualmente, economicamente falando, e assim por diante, elas são presas fáceis, ou seja, nós temos de ter um sentido, temos de ter nossa identidade, temos de ter nossos paradigmas, porém um paradigma que dialogue, converse com o nós. Somos seres sociais. Então, eu vejo, tem de ter sempre esse diálogo entre a identidade do indivíduo, seus paradigmas, talvez esteja a parte da especialização, com esse diálogo de forma dialógica, não um simples diálogo, mas tem que ser de uma forma dialógica. A dialógica nos permite a criar um novo, a ter uma nova visão, um novo olhar para o todo, para o nós, para o social. Assim vejo eu. Então, esse sentir isolado, espregnado do nós, só dependendo dos seus paradigmas, é que faz com que cada vez mais nós tornemos uma sociedade fragmentada. E o capitalismo neoliberal, ele quer isso, uma sociedade fragmentada, uma sociedade que não consegue dialogar, não consegue traçar um novo olhar para quebrar todas essas barreiras e quebrar esses paradigmas hoje em dia, não só eurocêntrico, mas estadunidense também. Não podemos esquecer que hoje o eurocentrismo ele está mais patente na academia, na juventude, nos jovens de hoje. O que impera nele é justamente essa ideologia estadunidense. Percebe? Então, eu acho muito importante esse sentir. Temos de ter esse paradigma do sentir na nossa identidade, mas sempre num diálogo, de uma forma dialógica com esse nós, com os todo. Se não houver isso, como nós irmos para frente, principalmente numa sociedade cibernética. Olha, agora aconteceu um transmimento de pensação, porque eu ia provocar o Luiz, ele acabou de levantar a mão, depois eu ia provocar o Irã. Diga lá, Luiz. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Então, né? Sim. Eu cheguei em casa agora, eu já venho acompanhando.
desde o carro, né? Espero que na próxima encontro eu consiga já ficar direto em casa. Eu gostei muito da inquietação do Eberson. Quando eu li o texto, eu tive a mesma inquietação. Falei, será que é possível que ocorra interdisciplinaridade entre metodologias diferentes? Ou não é possível? E eu não sei responder isso. Vi que a gente ficou indagando também, mas não soubemos responder se isso é possível ou não. Ao ler o autor, eu tenho essas inquietações do José, sempre me remete a questões do historicismo, questões marxistas, questões do capitalismo, onde que está situado esse discurso. E realmente é fácil a gente criticar quando o capitalismo está apoiando as ideias vigentes. E eu fico, realmente, aí eu olho e falo, isso aí está apoiando o capitalismo, entendeu? Está apoiando todo esse discurso iluminista e consumista e tudo mais. E eu consigo palpar isso com certa facilidade. Mas me vem essas discussões do Marcos e eu falo, tudo bem, e se eu for para uma tribo indígena isolada, onde não há, de certa forma, esse consumismo, será que eu consigo identificar uma interdisciplinaridade lá, dentro da epistemologia vigente deles, que é baseada na prática diária deles? Porque a nossa, em grande parte, eu acho que foi o Roberto que comentou, ela está cunhada em pensamento europeu. Porém, o próprio autor está nessa ideia. Eu falei, mas quando eu estive preso, ou seja, a prática de estar preso, a vivência de estar preso, falou assim, peraí, o Descartes não está tão certo assim como ele achou que ele poderia estar. Porque a minha experiência de estar preso me provoca mudanças no meu pensamento e diz, olha, peraí, eu penso logo existo, mas quem que sou eu em toda essa história? E aí eu pego pela minha própria vida e falo, poxa vida, cada escorregada que eu dei e caí de mau jeito e me fez repensar verdades dentro do que eu entendia que era por verdade. E aí eu fui pensando nisso, eu falei, será que ainda que a gente tenta olhar o estado de vivência nosso, está dentro desse pensamento europeu ou não? Porque uma coisa é você ir para a tribo indígena, que ele não tem essa influência do pensamento europeu. Outra coisa é nós irmos lá, nós acho que comentamos isso no encontro passado. Sim. Outra coisa é nós irmos lá, absorvemos isso e denominarmos esse encontro de metodologia indígena e o nosso pensamento como interdisciplinaridade. Se não é um mero oportunismo também acadêmico, como diz o autor aqui, de uma forma meio tímida ou ácida, né? Ele é bem crítico, assim. Eu gostei muito dele, assim, por ele ser crítico. É isso, gente, eu só quis jogar algumas coisas assim, para mostrar para vocês que eu estava acompanhando, tá bom? Estava prestando atenção em tudo. Pela ordem, Marcelo e depois o Eberson. Professor Chiquinho, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui mais uma vez da reunião do grupo, professor Silvio também. Só um pensamento de aplicação do conceito, especialmente quanto a uma fala do professor Silvio, que ele disse que esse tema da interdisciplinaridade está bem posta, ou inicialmente posta na educação superior, e o meu objeto de pesquisa é os SINAIS, né, Sistema de Avaliação da Educação Superior, especialmente a graduação, e isso já vem sendo colocado nas DCNs já há bastante, pelo menos 5 anos, em várias DCNs de forma explícita. Espera-se a interdisciplinaridade nos cursos de graduação, né? E eu revisitei agora há pouco aqui as DCNs só para citar como exemplo, de administração, enfermagem, direito aqui, e todas elas citam, engenharia também, né? As engenharias, elas citam essa interdisciplinaridade. Mais do que indicar a existência da interdisciplinaridade, também nos instrumentos de avaliação do MEC, ali na avaliação dos cursos, cobra-se a implantação dessa interdisciplinaridade nos cursos, né? Entretanto, quando a gente vai buscar o conceito, né, o que se espera dessa interdisciplinaridade, e se você me permite aqui, professor Chiquinho, ler 2 frases aqui, é um conceito bem amplo, e talvez deva ser bem amplo mesmo, não sei se é interessante que haja um fechamento desse conceito, né? Então, um dos conceitos aqui que a gente encontra aqui no instrumento de avaliação de curso, ele diz que a interdisciplinaridade é uma concepção epistemológica do saber na qual as disciplinas são colocadas em relação com o objetivo de proporcionar olhares distintos
sobre o mesmo problema, visando a criar soluções que integram teoria e prática, de modo a romper com a fragmentação do processo de construção do conhecimento. E no instrumento aqui, no glossário de alguns termos técnicos aqui do mesmo instrumento de avaliação, ela diz que a interdisciplinaridade é uma estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento em que duas ou mais disciplinas, unidades curriculares ofertadas estabelecem relações de método, análise e interpretação de conteúdos, objetivando a apropriação de conhecimento mais abrangente e contextualizado. Eu acho que é interessante, esses conceitos são interessantes, porque você pode, a partir do modelo disciplinar, você partir para uma outra concepção. Então, eu acho que é possível o avanço, e, de qualquer forma, como o professor Silvio destacou ali, esse questionamento, essa definição, melhor dizendo, está posta, pelo menos, na graduação. Obrigado, professor. Eberson e depois Raquel. Bom, eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês para tentar articular uma impressão que eu tive com o que vocês estão falando. Certa vez aqui em Salvador, no Rio de Salvador, apareceu a exposição aqui de Rodin, O Beijo de Rodin. E aí tá todo mundo falando, muito famoso, aí eu fui lá dar uma olhada. Para minha surpresa, O Beijo de Rodin me trouxe uma impressão de mal-estar. Essa primeira impressão do Beijo de Rodin me levou a uma sensação de mal-estar. Então, eu saí de uma primeira impressão para uma sensação. Aí eu fui pesquisar. O que eu tinha visto na imagem? Eu vi um homem engolindo uma mulher no beijo. Eu não vi aquela coisa romântica que todo mundo fala. Eu vi uma criatura feminina, né, sendo devorada e não entregue em defesa. Muito bem. Aí eu fui pesquisar sobre o Rodin e eu vi que ele teve uma relação tóxica com a tal da Camille Claudel, né? Muito bem. Aí depois o professor coloca o discurso do método, do penso logo existo, desse eu. O problema do penso logo existe é que gera um eu que se a gente não tiver um pouquinho de cuidado, a gente cai no solipsismo. Então, aquele eu mais que narcisista, que vai tentar dizer o que é o mundo. A gente faz um contraponto rápido desse eu com a empiria de uma experiência newtoniana. É olhar a natureza e tentar desvendar ela. Não sei nem se é desvendar, porque dizem que Newton teve um insight, né? Teve uma iluminação súbita. Iluminação essa que, voilá, nos trouxe a gravidade. Agora eu vou fazer uma rememoração de 2.500 anos atrás. Para Aristóteles, as coisas pesadas caem porque é natural das coisas pesadas caírem. Ele não conhecia a gravidade, logo, é natural que as coisas caem. O problema é que quando a gente amplia essa percepção de coisas que caem, por exemplo, para o universo, a gente percebe que as coisas, na verdade, elas não caem. Elas estão no movimento perpétuo. E aí eu falo isso para meus alunos, já perceberam que a Terra está suspensa no vácuo, no nada, no éter, numa coisa nenhuma? Mas a gente não pode e não consegue viver com essa dúvida. Então a gente deu o nome de matéria escura. A Terra está, então, na matéria escura. Muito bem. No primeiro exemplo que eu dei de Rodin, eu me remeto a esse si mesmo, que foi colocado aqui no discurso do método, e desse si mesmo que tenta se entender. O problema é que, no beijo que eu olhei, eu não me encaixei naquela leitura. E aí, nesse não encaixar, eu não vi a beleza que diziam que existia. Muito bem. Aí depois surge a gravidade, que, do ponto de vista de Aristóteles, não é um espelhamento das experiências dele. Foi, talvez, em Newton, um desvelar, uma descoberta. Então, queridos, a pergunta que nós temos aqui é de uma dualidade, é de um binarismo. A questão é saber sobre o eu, esse si mesmo, ou sobre a natureza, suas manifestações. É para isso que vai servir uma especialização? Para responder? Muito bem. Se não for isso, talvez entre esse eu e essa questão exterior da natureza, talvez o mais importante seja conhecer a fenomenologia disso, tanto desse eu quanto dessa natureza que se mostra para mim. O problema é que quando a gente faz isso, aí Freud vai dizer que esse eu não é senhor na sua própria casa. Então eu sou um eu totalmente desgovernado no mundo, tentando
me conectar com alguma coisa. E talvez a nossa desgraça humana seja essa. Como gosta o professor Jorge Humberto, né? Sendo partes que intentam ser um todo, quando a gente se transforma nesse todo, a gente vira nada mais, nada menos que uma coxa de retalho. Coxa de retalho essa que tenta nos fazer sentir sentido. Muito bem. E aí eu vou finalizar agora o seguinte. Afinal de contas, a questão dessa interdisciplinaridade, ela surge para responder, no sentido de criar narrativas de inquietações, ela surge para desvelar ou descortinar, tirar do corte, sabe? Ou talvez ela simplesmente sirva, senhoras e senhores, para mostrar a coxia de um teatro que nós vamos chamar de Dazai, que é o estar aí no mundo. A especialização serve para isso, para esse estar aí no mundo. E eu finalizo com mais uma pergunta, né? Não tem uma resposta para isso, só perguntas. Antes de passar a palavra para o Silvio, a Raquel tinha levantado a mão. Bom, eu acho que cabe colocar uma questão aqui, quando o colega coloca o conceito de interdisciplinaridade, né, que isso é uma questão bem interessante, porque sempre existe essa pergunta, quantos anos, né, na década de 60, a história da interdisciplinaridade no Brasil, de 1960, na década de 60, e olhe quanto tempo isso já ainda a gente não consegue ter uma definição de interdisciplinaridade, uma definição única, se é que eu não estou fazendo um pleonasmo aí, mas isso. Então, o que acontece? Eu acho que cabe a gente do grupo de pesquisa, né, sobre interdisciplinaridade, cabe a gente colocar algumas coisas. Então, você vê um movimento nessa tentativa de definição da interdisciplinaridade, você vê um movimento histórico em relação a isso. Então, para quem quer estudar e entender a interdisciplinaridade, precisa acompanhar esse movimento histórico. Não dá para você pegar um conceito da interdisciplinaridade porque ele está mais bem definido, né? Não estou dizendo que o colega fez isso, né? Nós estamos aqui dialogando. Mas, assim, não dá para a gente fazer isso, porque depende do momento da história, esse movimento de tentativa de definição da interdisciplinaridade existiu, várias linhas dentro de um mesmo momento histórico e existe até hoje, porque, olhe bem, nós estamos em 2023, num grupo de pesquisas de educação e epistemologia, que abriu uma possibilidade da gente conversar sobre interdisciplinaridade, e nós estamos aqui tentando entender o que é interdisciplinaridade em relação a conceito. Então eu penso que existe um texto de Yves Lenoir, no ano de 2000, que também é um marco muito importante para o estudo da interdisciplinaridade, que eu acho, Chiquinho, que seria interessante, caso haja interesse do grupo, a gente socializar, onde ele faz um estudo da interdisciplinaridade no mundo, e ele consegue enxergar 3 linhas de interdisciplinaridade no mundo: a francofônica, a brasileira e a americana. E ele consegue, eu acho esse texto brilhante, por conta da ousadia do Yves Lenoir de colocar isso né, num artigo e em discussão, que ele olha para as pesquisas americanas e ele consegue definir qual é a linha de pensamento de uma interdisciplinaridade americana. Depois ele pega os estudos e a maneira com que os franceses e os canadenses trabalham em relação à interdisciplinaridade e também coloca. E ele olha os estudos da interdisciplinaridade no Brasil,
e também coloca a sua posição. Em relação à interdisciplinaridade americana, é saber fazer, a interdisciplinaridade francofônica é saber saber, e a interdisciplinaridade brasileira é saber ser. Então, existem alguns marcos na história da interdisciplinaridade do mundo, que é muito importante a gente entender, para a gente conseguir entender essa tentativa de definição. E a gente chega à conclusão no nosso grupo, lá em meados de 2008, mais ou menos, que eu me lembre, porque esse texto provocou muito o nosso grupo em relação a estudo, e aí a gente tem um artigo que eu também posso achar aqui e socializar com os colegas, se isso for interessante, que a gente faz um estudo sobre definição, conceito e sentido das coisas, porque daí vem o Gaston Pinault e também provoca no nosso grupo uma desestruturação total, quando ele tem um texto magnífico chamado O Sentido do Sentido, que desmonta o nosso grupo em relação a tentar ter uma definição única de interdisciplinaridade, e aí a gente começa a estudar o que é definir, o que é conceituar e o que é dar sentido às coisas. Então, você vê que nesse histórico todo, nós ainda estamos com a pergunta inicial, o que é interdisciplinaridade? E eu acredito que o nosso grupo, ele responderia: que interdisciplinaridade? Porque nós não temos uma única linha de pensamento da interdisciplinaridade. Inclusive, no Brasil, existem duas linhas muito fortes de estudo da interdisciplinaridade, né? Então, eu não sei se eu contribuí com alguma coisa, mas é mais ou menos isso que é o movimento do nosso grupo, que tem mais de 30 anos de estudo, né? Da tentativa de colocar a interdisciplinaridade numa definição. Raquel, você é a nossa próxima convidada, depois a gente pode conversar e ver aí, né, o que seria, nesse caso aqui, para esse grupo, né? Porque, para quem não, né, a Raquel, ela está lá no grupo da interdisciplinaridade, junto com a professora Ivani Fazenda, que é um grupo que tem uma atividade de muitos anos, pelo menos 30 anos, né, que a professora Ivani Fazenda começa. Aí, Raquel, a gente pode conversar e socializar para que na sua fala a gente poderia desmembrar junto com você. O que você acha? Se for de interesse do grupo, eu com prazer, né? Assim, eu acho que a gente a gente se colocou à disposição numa iniciativa de trazer para esse grupo a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que você fez uma escolha muito, assim, muito bem feita para começar a trabalhar com a questão do Gusdorff. E eu acho que assim, eu acho que é o grupo que tem que dizer qual é o interesse dele em relação a essa continuidade do assunto que seria feito em maio, né? Mas eu me coloco à disposição, no que eu puder contribuir, eu me coloco à disposição. Eu me lembro, Raquel, que eu tive contato com os dois textos, tanto o texto do Lenoir como o texto do Gaston Pinault, logo já um tempo depois, né? Não foi na mesma época que você estava lá bem antes, né? Esse texto do Yves Lenoir, ele é impressionante, né? Para quem ele dá eu acho que esclarece muita coisa, né? E também o texto do Gaston Pinault, então precisaria ver, né? Que nem é o caso aqui, né? A grande maioria, né? Está nesse processo de entender o que é a Inter, né? Como você falou que eu não sei se você lembra que a gente teve um encontro lá
na Unisal, que a gente trabalhou nessa linha, e eu acho que, assim, como você falou no começo, que as inspirações da Ivani Fazenda vêm de Gusdorff e Japiaçu, o Japiaçu é uma primeira pessoa que ousa definir a interdisciplinaridade, que é usada até hoje, né? E eu acho que partindo dele, para você entender esse movimento que o conceito de interdisciplinaridade, se é que a gente pode falar, né, de conceito, se deu, é bem interessante, porque daí ele pega esses dois momentos, né, o momento desse texto bombástico do Yves Lenoir e também esse texto provocativo que é do sentido do Gaston Pinault, que eu vejo assim como três momentos importantes nessa quebra de paradigmas em relação a você entender o conceito de interdisciplinaridade. Mas isso daí fica a cargo do grupo, né? Do interesse do grupo. Beleza, Raquel. Olha, pessoal, eu tenho esse papel aqui de ser o Cronos, né? Nosso horário já passou. Eu sei que tem gente aqui que tem compromisso. A gente vai continuar, obviamente, isso em maio, em junho, enquanto, né, nós precisarmos. Mas, Silvio, eu acho que você poderia hoje ter essa fala de acolhida e, ao mesmo tempo, de síntese. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente à professora Raquel pelas excelentes contribuições, e vai ser fantástico em maio, nós fazemos aí a discussão e o debate, né? Agradecer aqui todas as perguntas, e principalmente fica muito claro que esse é um debate não encerrado. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque muitas vezes é engraçado essa dinâmica dentro da academia, porque a gente ficamos com a impressão de que alguns debates já estão superados, né? E, na verdade, não estão superados, né? Ou seja, eles ainda têm muita coisa para apresentar, muita coisa para discutir. Na verdade, eu percebo que ainda não ocorreu a sua implementação, a sua absorção aí, de fato, da questão. Então, eu fico muito contente de nós começarmos aí agora a fazer essa discussão sobre a interdisciplinaridade, e eu tenho certeza que só vai enriquecer aqui os nossos debates acerca exatamente desses pontos epistemológicos aqui. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença e desejar ótima noite. E Chico, encerre, né? Já que você abriu, você encerra. Não, eu gostaria, de novo, para mim é uma oportunidade sempre muito importante. Houve uma coincidência, não é? Na verdade, a Raquel, né, que é uma amiga muito querida de alguns anos, né? A Raquel esteve na minha banca, né, de doutorado, e daquela época também eu tive contato com o Fábio Cassino. Então, quando o Silvio me falou sobre a questão da interdisciplinaridade, né, obviamente, fui atrás desses dois parceiros antigos, né, que eu tive a oportunidade de conhecer na PUC São Paulo, sempre lembrando a vocês, né, eu cheguei lá para discutir transdisciplinaridade, né, com a Maria Cândida Moraes, mas por conta da saída da Maria Cândida, ganhei de presente a professora Ivani Fazenda, e obviamente isso teve um peso muito grande na minha trajetória. Então, eu queria agradecer ao Silvio, né, assim, por essa possibilidade, dizer assim, nós temos aí material de estudos bastante interessantes que a gente pode. Amanhã eu me comprometo em nome do grupo, peço licença ao grupo, tá? Peço licença ao Silvio, de amanhã de manhã conversar com a Raquel e com o Fábio, para a gente, mediante o que já foi conversado aqui, e a partir do que foi conversado aqui,
né, a sequência, né, disponibilizar os materiais, né, existem alguns materiais que eu acho que para o grupo seria muito interessante, como diz a Raquel, existem textos que eles são essenciais, né, para a gente entender ou querer entender a interdisciplinaridade. Então, eu peço licença, em nome do grupo, amanhã de manhã eu vou conversar com a Raquel e com o Fábio, para a gente ver e propor aqui no grupo, né, por onde que a gente pode continuar. E aí o que eu combinei já pré-combinei com os dois é a Raquel falando em maio e o Fábio falando em junho, né, era uma pré-combinação, né, então, em nome do grupo, eu peço isso. E dizer da satisfação, né, pessoal aqui do grupo, né, e dizer, né, que quando o Silvio falou, né, olha, vamos estudar um pouco a Inter, vamos tentar entender o que é Inter. Então, para mim, foi muito interessante, né? Então, eu queria agradecer primeiro ao Silvio e ao grupo, né? Porque também essa discussão só pode existir se o grupo topa, se o grupo entra. Nós temos uma produção, obviamente, tanto a Raquel, o Fábio e eu, nós temos aqui vamos dizer assim, uma trajetória muito influenciada e marcada positivamente pela professora Ivani, né, Ivani Fazenda, enquanto algumas pessoas falavam, né, eu acho que teve um determinado momento que o Marcelo falou, vocês viram que os livros estão aqui, né? Eu fui conversar, então, me lembro do impacto desse livro, né? Não só para, eu acredito, não só para mim, mas é um texto, né? Historicamente. Esse sim foi uma bomba. Esse foi. E foi o Antônio Joaquim Severino que orientou, né? Sim. Viu? Eu acho que o José, né? deve saber disso. Ó, José Humberto, para variar, quem é que foi orientador desse texto da Ivani, que caiu como bomba no Brasil, foi o Antônio Joaquim Severino. Ótimo. É uma pena que, como é quinta-feira, poderia até convidá-lo para estar também participando do processo, né? Eu não sei se ficou alguma coisinha aberta, se ficou alguma dúvida, se alguém... Ou se podemos encerrar por hoje, né? Tá tão bom hoje aqui. Tudo bem? Então, pessoal, valeu, né? Um grande abraço, a conversa continua em outro momento. Valeu, gente, foi ótimo. Tchau, boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Raquel, de manhã falo com você. Beijo. Boa noite a todos. Tem só um convidado aí que falou que estava com dificuldade dos encontros presenciais.